Dando continuidade às nossas inequações, vamos agora falar sobre inequação produto e inequação quociente, dando continuidade ao que já falamos anteriormente. Então, se vocês pegarem os exemplos anteriores, nós pegamos até agora 9 exemplos, vamos para o 10º, 11º e 12º, separamos 12 exemplos aqui para nós verificarmos como fazermos a solução. E vamos lá, nesse caso agora nós iremos ver inequação produto e quociente envolvendo o segundo grau, ou envolvendo funções do segundo grau. Por quê? Porque as que nós vimos anteriormente de inequação produto e inequação quociente, nós vimos simplesmente aquelas que eram do primeiro grau, não vimos com exemplo do segundo grau, tá? Então, olha só, vamos aqui separar esse caso aqui, ó. Temos 2x ao quadrado menos 5x vezes 2 mais x menos x quadrado. Lembrando, pessoal, que sempre que nós temos o produto ou o quociente, nós teremos basicamente duas ou mais funções, né? Então, nós teremos aqui o 2x quadrado menos 5x, podemos chamar de f de x, e essa outra aqui, 2 mais x menos x quadrado, podemos chamar de g de x. Sim? Dado isso, podemos então fazer o cálculo das raízes. Vamos calcular, por exemplo, as raízes de f de x. Então, para calcular a raiz, fazemos f de x igual a zero, ou seja, 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. Tá? Esse tipo de equação do segundo grau incompleta em C pode ser resolvida isolando, ou melhor, colocando o x em evidência. Embora se você não tenha aí essa habilidade, você pode utilizar lá a fórmula de Bhaskara normalmente. Mas uma possibilidade para esse caso é nós isolarmos, ou melhor, colocarmos o x em evidência, vai ficar x multiplicando 2x menos 5. Isso aqui é igual a zero. Então nós temos, olha, nós temos aqui uma multiplicação de x por 2x mais 5. Para que essa multiplicação dê zero, um desses fatores tem que ser igual a zero. Então nós teremos que x é igual a zero. Se x não for zero, a outra possibilidade, ou 2x menos 5 é igual a zero. Nesse caso, 2x é igual a 5, ou seja, x igual a 5 sobre 2. Então, nós teremos que x é igual a 0 ou x igual a 5 sobre 2. Tá? Bom, essa foi a raiz de f de x. Vamos já fazer aqui o gráfico simplificado, pessoal. Olha só. Fazendo aqui um gráfico já simplificado, primeiro, é uma função do segundo grau, então é uma parábola. Primeiro, temos duas raízes. Que raízes são essas? 0 e 5 sobre 2. Então, temos duas raízes, 0 e 5 sobre 2. Agora, a parábola, resta-nos saber se a concavidade estará voltada para cima ou para baixo. Como o a, aquele coeficiente junto com x ao quadrado, aqui, ó, é 2 e é maior do que 0, sendo 2, isso quer dizer que a parábola está com a concavidade voltada para cima. É isso que nós vimos na função quadrática. Então, olha aqui, para cima. Tá? Isso aqui bate aqui certinho sobre os valores zeros e 5 meios, tá bom? Vou aumentar aí o ponto aí para a gente conseguir visualizar isso. E o que vai acontecer aqui? Bom, aqui a função ela veio positiva até o zero. Quando passou do zero, ela ficou negativa. E aí, quando passou dos 5 meios, ela voltou a ficar positiva. Tá? Então, já fizemos aqui o gráfico simplificado. Vamos agora fazer da função g de x. Então, primeiro, g de x igual a zero. Ou seja, 2 mais x menos x quadrado igual a zero. Aqui, pessoal, eu vou só organizar aqui e deixar naquela forma que nós estamos mais acostumados a trabalhar com a equação do segundo grau. Ou seja, primeiro o x quadrado, né, ó, menos x quadrado, mais o x
mais 2 igual a 0, para ficar naquela forma ax² mais bx mais c. E aí, agora, tendo aqui esse caso, nós podemos, por exemplo, utilizar a soma e o produto, tá? Então, Bhaskara é sempre uma possibilidade, sempre uma alternativa, mas também temos outras alternativas, né? De soma e produto, lembrando que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é igual a c sobre a. Então, aqui calculando a soma das raízes, a soma é igual a menos o menos 1 sobre a, que é menos 1. Ó. Então, a menos 1, perdão, corrigindo aqui, vamos lá. O b é igual a 1. Então, vai ficar ó, menos 1 sobre a, que é menos 1. Ok? Então, a soma das raízes é igual a menos 1 por menos 1 dá 1. E o produto? O produto é igual a c sobre a, ou seja, 2 sobre menos 1. Então, 2 sobre menos 1 é igual a menos 2. Então, aqui, nós temos que pensar na soma das raízes igual a x1 mais x2. x1 mais x2 igual a 1 e x1 vezes x2 igual a menos 2. Bom, pensando dois números que multiplicados deem menos 2 e que somados dê 1, por exemplo, podemos pensar no 2 e no menos 1, né, pessoal? Porque, ó, 2 menos 1 é igual a 1. 2 vezes menos 1 é igual a 2. Então, podemos considerar que x1 é igual a menos 2. Melhor. Deixa eu aqui deixar um pouco maior, tá? E o nosso x2 é igual a 1, tá? Menos 1 na verdade. Vamos lá. x1 igual a 2 e x2 igual a menos 1, tá? Falei uma coisa e escrevi outra, né? Vocês que são meus alunos sabem como é que eu sou, que eu faço isso o tempo todo, às vezes, né? E aqui, ó, 2 menos 1 igual a 1 e 2 vezes menos 1, menos 2. Ou seja, as raízes são 2 e menos 1. Podemos fazer agora o gráfico aqui simplificado, tá bom? Ó, o gráfico simplificado com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo. As raízes, menos 1, primeiro coloca aqui o menos 1, depois o 2, aqui na ordem crescente, com cavidade voltada para baixo, ok? Com cavidade voltada para baixo, aqui tocando nas raízes. Aqui ela é negativa, ok? Vendo aqui abaixo ela é negativa. Nesse intervalo ela é positiva e aqui ela volta a ser negativa. Então agora, pessoal, nós vamos aqui avaliar o que aconteceu, fazer aqui um resumo de tudo que nós vimos até agora. Primeiro, na f de x. Na f de x o que aconteceu? Olha, veio as raízes 0 e 5 sobre 2, tá? Então eu vou colocar ó, o 0 mais ou menos aqui, ó. 0 e 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5, né? 5 sobre 2, 2,5, tá? Na nossa g de x, quem nós encontramos? Nós encontramos menos 1, então vai ficar um pouco mais para cá do 0, menos 1. E encontramos também o 2. O 2 vai ficar um pouco antes aqui do 5 sobre 2, porque 5 sobre 2 é 2,5 e 2 é um pouco menor. Então vai ficar aqui, olha. Podemos colocar aqui. Sim? Bom, na f de x, o que aconteceu? Até o 0 ele veio positivo. Quando passou do 0, o que aconteceu? Ficou negativo. E quando passou dos 5 meios, voltou a ficar positivo. Na g de x, o que houve? Ele veio negativo até o menos 1. Depois do menos 1, ele passou a ser positivo. E depois do 2, ele voltou a ser negativo. E agora nós faremos então o quê? Já que é o produto, faremos a f de x vezes a g de x. Então vai ficar, ó, f de x vezes a g de x. E aí como vai ficar? Vai ficar da seguinte forma.
nós teremos aqui, olha. Vamos lá, f de x vezes g de x. Então, olha só, olho nas raízes. Nesse caso, apareceram aqui 4 raízes, né, pessoal? Aqui, ó, o menos 1, tá? Então, ó, menos 1, 0, 2 e 5 meios, ok? Essas foram as raízes. Agora aqui, atenção, então a cada raiz nós vamos ter que observar o que acontece em cada uma das funções. No menos 1 aqui, ó, aqui em cima está positiva e negativa. Mais com menos dá menos, então aqui até o menos 1 fica negativo. Depois, ó, mais com mais e mais dá mais, então entre o menos 1 e o 0 dá mais, é positivo. Agora aqui, ó, do 0 até o menos 2, ou melhor, até o 2. Negativo, positivo. Menos com mais, menos. Agora aqui, ó, menos com menos, ó, do 2 até os 5 meios, olha. Menos com menos, mais. E aqui fica positivo, então mais com menos vai dar menos. Então, o que acontece com essa função, pessoal? Ela fica, ó, negativa, positiva, positiva e negativa. Os intervalos são abertos ou são fechados? Ali, aqui, ó, são só os menores do que 0. Então, como é produto, a gente não precisa se preocupar com a restrição de denominadores, né? Então, todos os intervalos abertos. E o que eu quero? Eu quero os valores menores do que 0, ou seja, eu quero os intervalos em que são negativos. Então, ó, é negativo aqui, né? É negativo aqui e é negativo aqui. Sim? Então, olha só, para que seja negativo, ó, o que nós temos aqui, ó, temos que x deve ser menor do que menos 1, tá? Ou então, ó, ou x, agora nesse intervalo aqui, ele é maior do que 0, aqui primeiro, x menor do que menos 1, ou, agora esse aqui, x é maior do que 0 e menor do que 2. E agora nesse intervalo aqui, ou x é maior do que 5 sobre 2. E aí podemos escrever daquele modo, tá? Na solução, tá? Que x pertence aos reais, tal que x menor do que menos 1, ou x maior do que 0, menor do que 2, ou ainda x maior do que 5 sobre 2. Tá? Então aí nós podemos responder aqui dessa forma. Vamos aqui ao nosso exemplo 11. Tá? O nosso exemplo 11, deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal, no exemplo aqui que eu selecionei, porque eu não completei ali, tá? Então tá ali, ó, x ao quadrado menos 2x mais 8, deixa eu ver aqui esse exemplo, é menor ou igual a 0, tá? Então aqui é menor ou igual a 0, essa parte aqui eu acabei não escrevendo, tá? Então, a menor ou igual a 0, e aí vamos então fazer, tá? E depois vamos para o último exemplo, tá? Vamos lá, nesse daqui agora. Então, ó, podemos chamar esse daqui, que está em cima, ó, f de x, e esse aqui de g de x. Bom, lembrando que g de x é um denominador. Como ele é um denominador, ele tem que ser diferente de 0, tá bom, pessoal? Vamos então ao cálculo das raízes, mais uma vez. Primeiro, ó, f de x igual a 0, ou seja, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Que raízes teremos aí? Teremos, vamos fazer então por baixo cada mesmo, tá? Delta, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 8. Então vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, dá 32, não é isso?
vai ficar positivo, então vai ficar mais 32. Então, delta é igual a 4 mais 32, que é igual a 36. O nosso x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, o x vai ser o menos b, que é menos 2, então menos menos 2, mais ou menos raiz de delta, que deu 36, sobre 2a, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, podemos aqui tirar aqui o nosso x1. x1 é igual a 2, né, mais 6 sobre 2. Então, nosso x1 é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. O nosso x2 é igual a 2 menos 6 sobre 2. Ou seja, é igual a menos 6 mais 2, menos 4 sobre 2. Ou seja, o nosso x2 é igual a menos 2. Então, estão aqui as nossas raízes. Tá? As nossas raízes são o 4, só selecionar de outra cor aqui, e o menos 2, tá bom? E aí vamos agora fazer o gráfico então simplificado, tá? Aqui de f de x. Como vai ser esse gráfico? Vai ser assim, ó. Temos aqui os valores das raízes, menos 2 e o 4, concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Então, ela é positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. Sim? Vamos a g de x, pessoal. A nossa g de x, ela é igualando a zero. Vai ser x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Então, se a gente fizer a soma é menos b sobre a. Então, menos b, menos 6 mais 6 sobre a1, a soma vai dar 6. O produto vai ser c sobre a aqui, que vai dar 9. Então, olha só, que é c, né? 9 dividido por 1, 9 mesmo. Então, os números somados, ó, x1 mais x2 igual a 6, e multiplicados, x1 vezes x2 igual a 9, tá? Então, olha só, aqui podemos ver que é 3 e 3, né? 3 mais 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, nesse caso, temos uma única raiz. Se a gente for calcular aqui o delta, nós vamos ver que delta aqui dá igual a zero, tá? E aí nós temos que x1 é igual a x2, que é igual a 3. O gráfico simplificado fica como, pessoal? Fica assim, ó. Uma única raiz que é 3, é isso? Vai ficar voltado para cima, por quê? Porque o a é positivo, então ele vai ser positivo aqui o tempo inteiro, né? Em todo esse intervalo aqui. Agora, vamos fazer o fechamento aqui. Nós temos que, ó, f de x. Na f de x, o que aconteceu? Na f de x, nós fizemos o seguinte, ó. Nós percebemos que na f de x, olha lá, na nossa f de x, ele veio positivo até o menos 2. Então, nós obtemos, mais uma vez, ó, 4 raízes. Ó, menos 2 e 4. Ó, vou botar o menos 2 bem para cá, que é o menor número, o outro é o 3. Ó, menos 2. O 4 vou botar para cá. E na g de x, nós encontramos uma única raiz, que é o 3, né? Ó, vou colocar aqui. O que acontece? Ó, nessa daqui, ó, ele vem positivo até aqui. Depois fica negativo nesse intervalo. E depois volta a ficar positivo. Na g de x ela é positivo o tempo todo, tá? E agora o que nós faremos aqui? Nós faremos a nossa f de x dividido pela g de x. Tudo bem? Bom, o que acontece agora nessa divisão, com as regras dos sinais? Olha só, aqui, ó, primeira raiz aqui é o menos 2. Então, ó, menos com mais, ou melhor, mais com mais, vai ficar positiva. A próxima raiz aqui, o 3. No 3, menos e mais dá negativo. Próximo é o 4. Menos e mais dá negativo. E aqui, mais e mais dá mais aqui depois do 4. Não é isso? E aí o que acontece aqui? Primeiramente,
Quando ela dá 3, pessoal, o que acontece? Ela é uma g de x, então ela tem que ser diferente de 0. Ou seja, o intervalo aqui terá que ser um intervalo aberto. Tá? Então aqui é um intervalo aberto. Tá? Esse aqui eu marquei o ponto, mas o intervalo aqui ele é aberto. Porque ela não pode ser igual a 0 quando estiver embaixo. E aí, o que a gente quer nisso daqui? A gente quer que ela seja menor ou igual a 0. Ou seja, a gente quer onde ela seja negativa. Ela é negativa onde? Ela é negativa aqui, ó. Nesse período. Só que retirando o 3, tá? Ou seja, então, ó, x é maior ou igual a menos 2 vamos lá, deixa eu só escrever aqui de um modo um pouco melhor. Então, x é maior ou igual a menos 2, menor ou igual a 4, ou o x ele tem que ser diferente de 3. Tá bom? Então, a gente também pode escrever aqui em forma de conjunto. Isso aqui saiu da onde? Isso aqui saiu da g de x, da f de x, a primeira que a gente fez, e a segunda aqui da nossa g de x. Sim? Vamos então ao último exemplo, pessoal, que é x mais 2 vezes x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. Vamos lá, x mais 2. Esse é o nosso último exemplo, é o exemplo 12. É isso? Exemplo 12. Vamos lá, o exemplo 12 é x mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 4 maior ou igual a 0. Bom, nesse último exemplo, o que a gente está fazendo? Nós estamos mesclando, né, colocando ao mesmo tempo uma função do primeiro grau e do segundo grau. E aí, o que nós fazemos? Ó, chamamos aqui de f de x, chamamos aqui de g de x. Vamos mais uma vez calcular a raiz, né, do primeiro aqui, ó. F de x igual a 0, então, ó, x mais 2 é igual a 0, ou seja, x igual a menos 2. O que vai acontecer aqui no gráfico? É uma reta, porque é do primeiro grau. É uma reta crescente ou decrescente? Crescente, porque o a é positivo, então aqui é negativo para o positivo, tá? E um intervalo fechado aqui mesmo, tá? Mas aqui a gente está marcando só o ponto, depois a gente faz a parte do intervalo. Agora aqui, ó, g de x igual a 0. Aí, ó, vai ficar aqui x ao quadrado menos 4 é igual a 0. E aí podemos, como ela é incompleta em b, podemos fazer x ao quadrado igual a 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2, né? Porque aí vai passar aqui a raiz quadrada de 4, pode ser mais ou menos 2. Então, o que acontece? Nós temos agora o quê? Temos uma parábola com cavidade para cima, porque ó, é positivo, e temos como raízes o quê? Temos como raízes o menos 2 e o mais 2, com cavidade voltada para cima. Então, ela vem aqui positiva, fica negativa e depois fica positiva. Então, vamos fazer agora essa análise aqui, ó. Primeiro de f de x. Na f de x, o que aconteceu? Ó? Ela veio negativa até o menos 2. Deixa eu mudar a cor aqui para destacar. Ó. E depois ela ficou positiva. Tá? Então, aqui, ó, menos 2. O que aconteceu na g de x? Na g de x aconteceu o seguinte. Ela veio até o menos 2 positiva. Depois do menos 2, ela ficou negativa. Tá? E aí a gente tem outro valor aqui que é o 2, né? Depois do 2, aqui, ela fica positiva novamente. Agora fazendo f de x vezes g de x, então como é que vai ficar? Ó? Duas raízes que nós encontramos, é isso? Basicamente, que é o mesmo valor, aqui ó, o menos 2,
E aqui 2. Menos com mais, ó. Menos, mais com menos, menos, e mais com mais, mais. E aí eu quero saber onde ela é maior ou igual a zero. Ela é maior ou igual a zero, vai ser intervalo fechado, porque é maior ou igual. Então, e ela é aqui positivo, o intervalo que ela é positivo. Ou seja, ela é positiva quando x é maior ou igual a 2. Sim? Então, pessoal, nós encerramos aqui a parte de inequação quociente produto envolvendo do segundo grau. Até a próxima, um grande abraço.